aplicação. Vou fechar essa aqui. Vou descartar. Então, pessoal, avançando no conteúdo, visto que nós já estudamos as leis de Newton e eu fiz uma aula gravada sobre forças especiais, é bom vocês darem uma olhada também. Hoje eu vou falar sobre trabalho e energia, certo? E antes de falar de energia mecânica, é bom a gente entender que a gente estava falando sobre as leis de Newton, né? Então, nós temos que o conceito de energia está presente em todas as áreas da física e seu entendimento inicia na mecânica quando já se tinha estabelecido as leis de Newton. Então, na época, você já tinha bem estabelecido as leis de Newton. E aí surgiu, após as leis de Newton, o conceito de energia. Então, para a gente poder entender primeiro o conceito de energia, é preciso a gente fazer uma revisão sobre as leis de Newton. Mas por que esse conceito de energia surgiu depois? Né? E por que ele difere? Porque geralmente a gente não trata a energia dentro da mecânica newtoniana, inicialmente. Existia um problema, que era o problema de você explicar o conceito de calor. Então, calor, que na época era uma substância que saía de um corpo e entrava no outro, né? Era transferida de um corpo para outro, que inicialmente foi dado o nome de calórico, e essa parte a gente vai estudar em termodinâmica. Mas existia uma dificuldade de explicar o que era o calor a partir das leis de Newton. Então, não se conseguia tratar essa quantidade chamada calor através da mecânica, através de movimento, conceito de velocidade, aceleração. Se bem que hoje nós já sabemos, né, devido à evolução do conhecimento da física, que o calor e a temperatura, né, o calor como transferência de energia, está associada ao grau de agitação das moléculas, né? E falar em agitação, você está falando de movimento, e a partir daí você está falando da mecânica. E dependendo do domínio que a gente estiver tratando, o sistema, a gente está falando da mecânica newtoniana. Logo, né, sabemos que não é apenas a mecânica newtoniana que explica o conceito de calor, mas ela faz parte do problema e ela é fundamental para você conseguir hoje compreender o que é o calor, que é uma forma de energia. Então, fazendo uma breve visão agora sobre as leis de Newton, que a gente vai partir delas para introduzir, né, esse conceito de energia mecânica. Por mais que você não consiga explicar diretamente o que é essa quantidade de energia a partir das leis de Newton, na época o que se tinha era saber conhecer as leis de Newton e aplicar em diversas situações, e a partir daí ver quais eram os resultados obtidos. Né? Então você tem que Newton, em 1687, né, é uma data importante, descreve o movimento dos corpos a partir de 3 leis, que são elas. Né? A primeira lei, que nós chamamos de inércia, que diz que um corpo tende a permanecer em repouso em movimento uniforme a menos que uma força atue sobre ele. Então, eu posso estender isso para todas as forças que estão atuando sobre o corpo. Então, se todas as forças que atuam sobre o corpo for igual a zero, significa que o corpo está em movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, ou em repouso. Na segunda lei, retrata a dinâmica, né? O corpo submetido a uma força tem seu movimento alterado, cuja mudança é proporcional à sua massa. Então, se todas as forças que atuam sobre o corpo, né,
levam a variação da velocidade desse corpo. Então isto, né, é expresso através dessa lei, em que esta variação da velocidade é proporcional à sua massa. Então isso está bem explicado na segunda lei de Newton. Logo, a terceira lei, que nós denominamos por ação e reação, diz que sempre que um corpo A é submetido a uma força F1 devido a um corpo B, ele também exercerá uma força de mesma intensidade em sentido contrário F2 ao corpo B, né? Então, o corpo A exerce uma força no corpo B ao mesmo instante, mesmo tempo. O corpo B exerce uma força no corpo A de mesma intensidade em sentido contrário. Então, para a gente entender essa parte de energia, né, nós vamos primeiro observar uma quantidade importante que apareceu na física, né, e que se conserva. Então, esta quantidade, ela que foi observada, que se conserva, foi observada primeiro no estudo de colisões, né? Porque nós sabemos hoje que a energia é uma quantidade na natureza que se conserva, mas antes de observar isso, observou-se que existe quantidades na natureza também que se conservam, né? Além da energia. Logo, nós vamos aplicar a terceira lei de Newton no estudo de colisões de corpos, né? E para isso nós vamos chegar à conclusão que o momento linear antes e depois da colisão deve ser conservado. Então, nessa figura 1 nós temos o exemplo de uma colisão de uma bola vermelha com a bola azul. Mas vocês observam que aqui elas estão se movimentando, podem ser em sentidos opostos nessa figura A. Na figura B mostra o momento da colisão. Que nesse momento da colisão eu estou aplicando a terceira lei de Newton. Aí eu estou dizendo que a bola vermelha exerce uma força de intensidade FA, né, na bola azul, e a bola azul exerce uma força de mesma intensidade, mas sentido contrário, na bola vermelha, que eu estou chamando de FR. E aí eu só faço uma divisão nesse sistema aqui para observar as forças atuando, na figura C e D. E depois que elas colidem e se afastam, essas forças desaparecem. Então, na figura E mostra que as forças aqui não estão mais atuando no sistema. Depois da colisão elas desaparecem. Elas só agem no momento da colisão. Então, nós vamos aplicar a terceira lei de Newton. E aqui do lado direito nós temos esta elaboração. Então, só por convenção eu estou nomeando FA por igual a F2 e FR igual a F1, porque aí a gente pode dizer que FA é a força em que a esfera aqui vermelha exerce na azul. Então eu estou dizendo que a esfera azul tem massa M2, certo? E a vermelha tem massa M1. É isso, certo? Então aqui tem massa M2, a vermelha tem... Não, desculpa. A azul tem massa M2 e a vermelha tem massa M1, isso. Então nós vamos aplicar a terceira lei de Newton. Então, força é igual a massa vezes aceleração. O que é a aceleração? Variação da velocidade. Então, a massa, né, FA, que é a força aplicada na esfera azul, que tem massa M2, é M2 vezes a variação da sua velocidade, que eu estou chamando de delta V2 dividido por delta T2. Por isso eu nomeei por 2 e 1 aqui, justamente para não chamar aqui VA e delta TA. E aqui do lado direito, né, a força que a esfera azul vai exercer no momento da colisão na vermelha. A vermelha tem massa M1 e a variação da sua velocidade, que eu estou chamando de delta V1 sobre delta T1, certo?
Mas a gente tem que observar que no momento da colisão, essas variações aqui de tempo, ΔT2 e ΔT1, são iguais, né? Não tem sentido eles serem diferentes. Eu estou considerando a variação de instante no momento da colisão, então o ΔT que age aqui na variação da velocidade da esfera azul é igual à variação da velocidade na esfera vermelha. O ΔT aqui é o mesmo. Então eu vou chamar ΔT1, que é igual a ΔT2, por ΔT. Certo? Então eu vou substituir, fiz esse passo aqui, substituir, em vez de ΔT2 por ΔT, em vez de ΔT1 por ΔT. Só isso. Aí isso implica que eles vão simplificarem, certo? Os ΔTs vão simplificarem. E eu vou ter M1, variação da velocidade de V1, igual a menos M2, variação da velocidade de V2. Mas quem é variação de velocidade? É velocidade final menos inicial. Aí eu estou denominando velocidade final por linha, certo? Uma linha aqui em V1. Da mesma forma em V2. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar de um lado somente as velocidades iniciais e do outro lado somente as velocidades finais. Quando nós fizemos isso, né, aqui, por exemplo, M1V1, eu posso passar para o lado direito, vai passar positivo. M2V2 está menos, mas com esse menos aqui fica mais. Então, vou ter M1V1 mais M2V2. Né? Que é igual a M1V1' positivo, e aqui que está menos, passa para o outro lado mais, M2V2'. A gente já conhece quem é esta quantidade aqui, M1V1 e M2V2. Isso aqui é o momento inicial, né, da esfera vermelha, mais o momento inicial da esfera azul é igual ao momento final da esfera vermelha depois da colisão, mais o momento final da esfera azul depois da colisão. Ou seja, eu tenho que a soma dos momentos iniciais é igual à soma dos momentos finais. Ou seja, eu tenho uma quantidade aqui que ela se conserva, ou seja, nós temos uma quantidade que é um momento linear que é conservado. Então eu expresso isso como conservação do momento linear para o caso de um sistema de partículas que estão colidindo. Então, nós temos aqui um primeiro conceito que surge na física de conservação, antes mesmo de falar da energia, que é o momento linear. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte, vocês podem perguntar. Só conferir aqui que está gravando. Vocês têm perguntas? Se é negativo, né, o Anderson perguntando, no caso é negativa porque ela sofre uma reação para a esquerda. Você está falando em relação à força, né? Isso. Você está convencionando aqui o fato que elas têm depois da colisão, elas têm direções opostas, né? Então, se elas estão colidindo, né, você tem o fato de que a esfera vermelha vai atuar na esfera azul e a esfera azul vai atuar na esfera vermelha. Então, você tem forças em sentidos diferentes. E sim, você convenciona o fato que o seu eixo X, na figura está apresentando, ó, seu eixo X é na direção aqui para a direita, né? Então a força no sentido para a esquerda é uma força negativa. Então por isso o sinal de menos. Mas se a gente considerar colisões elásticas, né? Existem colisões inelásticas e colisões elásticas. A diferença entre elas é que na colisão elástica você está desprezando a atuação de forças externas no sistema.
Então é como se nesse sistema aqui só existem essas esferas. E as únicas forças que estão atuando são essas forças da terceira lei de Newton no momento da colisão. Pronto. Aí nós temos os casos de colisões elásticas. No caso em que você considera que existe casos em que você pode ter forças externas atuando no sistema, aí nesse caso nós não teríamos uma colisão elástica, porque o sistema não estaria, em outra linguagem, fechado, certo? E nós não teríamos uma quantidade que foi observada em que ela se conserva. Então, o matemático e físico holandês Christian Huygens mostrou em 1669 que em uma colisão elástica, certo? Esse caso especial de colisões elásticas em que o sistema está fechado e não existe forças externas atuando sobre ele. A soma dos produtos das massas pelos quadrados das velocidades dos corpos antes e depois da colisão era igual à expressão correspondente depois da colisão. Veja que antes de elaborar o conceito de energia, esse físico ele observou que esta quantidade aqui ela se conserva, certo? A diferença é que aqui aparece a velocidade elevada ao quadrado e lá não aparecia a velocidade elevada ao quadrado, era apenas a velocidade. E aí ele viu que se eu trato, né, essa quantidade aqui inicial de uma certa massa M1, né, para qualquer sistema, e essa quantidade inicial de uma certa massa M2, elas serão iguais a esta quantidade com a velocidade final elevada ao quadrado para a massa M1 mais esta quantidade da massa M2 com a velocidade final elevada ao quadrado. E, né, essa quantidade foi denominada nesta época por vis viva, né? Era uma quantidade que se conservava, não era um momento linear, então foi denominada por vis viva. Então, mais na frente a gente vai ver que esta quantidade aqui está relacionada à energia cinética. Mas antes disso, né, o próprio Galileu ele estudou sistemas de polias e observou que existia outra quantidade que também se conservava. Então, como exemplo, eu estou considerando esse sistema aqui, né, que vai tratar um sistema de polia. Uma polia é uma rodana presa em uma dada base, né, em que você tem uma corda que passa por ela. Então, se eu tenho alguma força, alguma massa exercendo uma tração nessa corda, né, eu gravei uma aula falando sobre isso, sobre forças especiais e força de tração, eu tenho que ter uma reação a essa tensão na corda aqui, uma força de tração que eu chamo de T. E neste caso, se a corda aqui está sendo tracionada nos dois sentidos aqui, estas forças aqui, que eu estou chamando de T e T', né, vai exercer também uma tensão aqui nessa base aqui. Vocês concordam comigo que eu tenho a polia, né, elas estão tracionando a corda, que está existindo uma tensão aqui nessa polia aqui, e também está exercendo uma tensão aqui na base, que de acordo com a terceira lei de Newton, né, eu vou ter uma tensão no sentido oposto, né, essa tensão T, mas o valor dessa tensão no sentido oposto, que nesse caso é negativa, né, está no sentido contrário, é a soma dessas duas tensões, T e T', certo? Porque vetorialmente elas vão se somarem. Elas somam vetorialmente da mesma forma que vocês estudaram lá no caso em que soma de velocidades. Então, por ser um vetor, elas vão somar vetorialmente. Então, eu vou ter uma tensão resultante aqui, na diagonal, que é justamente T mais T', certo? E a reação aqui no sentido contrário é T mais T'. Então, isso é importante, no caso, quando a gente for estudar esse sistema aqui, de baixo. Então, ele tem duas massas M1 e M2, presa, nós temos aqui uma polia móvel, né? Essa aqui é móvel, A2, do sistema 2, e uma fixa.
E aí eu tenho uma corda que, né, liga os dois sistemas e as polias. Aí a gente tem que observar a situação em que a tensão aqui na massa M1T, ela vai ser equivalente à tensão T aqui, ó, em cada segmento desse da corda, certo? Não tem sentido os eles serem diferentes porque eu estou tratando de um único sistema preso a uma corda. Mas aí a massa M2, que exerce uma força aqui, peso, M2G, vai exercer uma força peso aqui, ó, vai exercer uma reação aqui na polia 2 móvel em sentido contrário, mas essa reação é justamente quem, né, nessa polia? É a soma vetorial dessas duas tensões T, que elas se dividem, certo? E aí, a partir disso nós vamos chegar ao conceito de trabalho, mas antes nós vamos ter que observar que essa tensão T, considerando inicialmente que o sistema está em equilíbrio, ou seja, não tem movimento, certo? No momento aqui não tem movimento. Então T é igual a M1G, é o que aparece aqui. E eu estou dizendo que a soma dessas duas tensões aqui, certo? Que dá a tensão total de reação à força peso M2G, eu estou chamando de T2. Então T2 é M2G. Como T2 é a soma dessas duas tensões na corda T mais T, eu vou ter que T2 é igual a 2T, que é T mais T. Mas aí eu estou deixando T aqui em evidência desse lado, então T, no caso, é T2 sobre 2, que é a força-peso desse bloco de massa M2. Aí outra questão importante que a gente tem que observar nesse sistema é a corda. Então a corda ela está presa aqui na massa e também aqui no teto. E que o comprimento total dessa corda, veja que aqui tem um comprimento L1 e aqui tem um comprimento L2, né? Porém, esse comprimento L2 ele se divide em duas partes. Então eu tenho aqui o total aqui duas vezes o comprimento L2, que somado com esse comprimento L1, né? Eu estou desprezando esse comprimento aqui, ó. Ele pode ser pequeno, posso desprezá-lo, certo? Que é o comprimento aqui que você tem que passa pela polia. Eu vou ter o comprimento total da corda, é um certo valor, que eu estou dizendo que ela é constante, né? Certo valor, não sei, mas ele é um valor constante, que a corda aqui ela não sofre deformação. É uma corda rígida, então nesse caso, se eu disser que a variação do comprimento da corda é ΔL1, desse segmento aqui, e nesse segmento aqui é ΔL2, eu estou tratando a variação dessa corda quando o sistema começa a se mover, certo? Quando o sistema está em movimento, né? Se essa massa aqui for maior, ela vai puxar essa massa M1 para cima, vai diminuir esse comprimento L1, enquanto o comprimento L2 aumenta. Mas a soma das variações desses comprimentos é igual a zero, por quê? Porque a variação do comprimento total da corda não muda, a corda tem um comprimento fixo. Então, a partir desse resultado, eu tenho que ΔL1 é igual a menos duas vezes ΔL2. Está do lado esquerdo aqui somando, eu passo para o lado direito subtraindo, né? Então, eu passo o sinal de menos. Então, eu tenho uma relação entre os comprimentos da corda e eu tenho uma relação entre as tensões em cada massa. Então, acredito que Galileu, na época, ele observou que como essas quantidades estão relacionadas, tensão e variação de comprimento, então ele fez o produto entre elas. Então, quando ele calculou o produto da tensão na corda vezes a variação do seu comprimento, né, T vezes ΔL1, para o caso da massa M1, aí ele viu que quem é T? T é T2 sobre 2. ΔL1 é menos ΔL2. Então, ele substituiu. Esses dois aqui simplificam. Então, 2 com 2 aqui simplifica. Aí eu tenho T2 vezes ΔL2 com sinal de menos. Ou seja, o produto que aparecia aqui para a massa M1
é igual também ao produto para massa M2, mas para a tensão T2 e a variação da corda ΔL2 desse segmento. E com sinal negativo. Então, se a gente nomear por W1 este produto aqui e W2 este produto, nós temos que W1 é igual a menos W2. E se a gente denominar, né, hoje nós denominamos por trabalho, nós estamos observando que este trabalho é uma transferência de uma certa quantidade que nós conhecemos hoje por energia. Mas por que uma transferência? Porque você veja que enquanto um aumenta, se W1 aumentar, W2 está diminuindo para manter a proporcionalidade, certo? Então, nós observamos que enquanto um aumenta, o outro está diminuindo com a mesma proporção. Então, existe uma certa transferência de uma quantidade que sai do sistema 2 e vai para o sistema 1, ou seja, quando esse aqui está, né, aumentando o seu comprimento da corda ΔL2, ele está agindo ao mesmo tempo no comprimento da corda ΔL1. Então existe uma relação entre os dois sistemas, ou seja, existe um trabalho realizado no bloco de M1 devido à variação do bloco M2. E da mesma forma que o bloco M1 varia, o bloco M2 sofre uma variação. Então existe uma transferência de uma certa quantidade que é conservada nesse caso. Então nesse caso essa quantidade aqui está sendo conservada nós geramos para o trabalho. E que este trabalho é uma transferência de energia. Certo, pessoal? Então, em vez de a gente pegar e dizer quem é trabalho, trabalho é isso. Força vezes deslocamento. Ah, tá certo. Mas por que trabalho é força vezes deslocamento? Né? Por que é energia? Por que é uma quantidade que está sendo transferida? Esse sistema aqui ele permite a gente visualizar isto. Como o conceito de trabalho pode ser construído e por que é uma transferência de energia. Certo? Eu vou dar sequência aqui no conteúdo. Nós temos aqui 6 minutos, certo? Então, né, a gente tem que... Outro conceito que surge, né, de energia é a energia cinética. Então, em 1829, Gustavo Gaspar Coriolis introduziu o conceito de trabalho, né, e mostrou usando as leis de Newton que ele é igual a metade da variação da vis viva. Então, aquela vis viva que foi observada por Huygens, que se conserva, né? Coriolis aqui observou que existe uma relação entre trabalho, né, e essa quantidade aqui que se conserva. Então, nesse sistema aqui, nesse exemplo aqui, a gente vai observar isso, em que o trabalho está relacionado à variação da vis viva, que nós vamos denominar por energia cinética. Levando em consideração que ela é a metade, né? Metade dessa quantidade. Então, considere um bloco que está sendo deslocado para a direita, com um certo deslocamento D, e está deslocando devido a uma força F, que atua aqui na diagonal, mas a componente Fx aqui, atuando no sentido horizontal, que está provocando o deslocamento do bloco, certo? D. Então, nós sabemos pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes a aceleração, tá? A componente x é igual a aceleração x. E, né, esse movimento é uniformemente variado. Então, nós temos que a aceleração está relacionada com esta expressão matemática aqui, devido à força estar atuando no sistema. Então, se a força atua no sistema, o sistema está acelerado. E aí eu vou substituir quem é a x nessa expressão aqui da força. Então é só eu isolar quem é a x, é v quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento. Aí eu vou ter que Fx é igual a massa desse bloco vezes esta quantidade que eu obtive desta expressão. E aí se o d que está aqui no denominador
passar por numerador do lado esquerdo, né, multiplicando, eu vou ter que Fx vezes d é igual a massa vezes esta quantidade. Mas quem é essa quantidade? Essa quantidade é justamente aquela quantidade que já tinha sido observada, que foi denominada por vis viva, mais dividida por 2. Então, nós temos uma equação que representa conservação, nesse caso, conservação da energia mecânica, em que força vezes deslocamento, que a gente observou que naquele caso anterior, deslocamento era a variação do comprimento da corda e força era a tensão na corda, em que nesse caso, para um caso geral, eu tenho uma dada força e um dado deslocamento FD, isso aqui é o trabalho, então, que é representado pela letra W. E a variação da energia cinética, né, que aparece aqui como sendo 1/2 de m, a massa do bloco vezes a velocidade final do bloco, menos 1/2 vezes m, vezes v0 ao quadrado, que é a velocidade inicial do bloco. Então, isso aqui é denominado por variação da energia cinética, em que eu tenho delta para representar a variação e a letra K para representar a energia cinética, certo? Então, quem é a energia cinética de um certo corpo que está em movimento? É 1/2 de mv quadrado, né? Então, a energia cinética, K, ela é associada ao estado de movimento de um objeto. Então, se qualquer objeto está se movimentando com uma dada velocidade, ele possui energia cinética. Quem é a energia cinética? É 1/2 de mv vezes sua velocidade elevada ao quadrado. Certo? E se uma força age em um dado sistema, bloco, essa força realiza trabalho, dado que há deslocamento, né, na direção dessa força. E como é que a gente calcula o trabalho? Força vezes deslocamento. Então aqui a gente observa por que isso representa uma conservação. Vocês veem que a força age no sistema e devido à ação dessa força, ela provoca movimento. Ou seja, nós temos que a força que agiu no bloco transferiu uma quantidade que se conserva, né? A gente viu que essa quantidade se conserva, né? Que era a soma de 1/2 mv quadrado, né? Ela se conservava. Então nós temos que a força que age no bloco transfere energia para o bloco, de tal forma que essa energia que foi transferida, ela foi convertida em energia de quê? Energia de movimento, que nesse caso é energia cinética. Então, nesse caso, nós temos uma conservação da energia cinética, que representa o trabalho realizado no sistema, representa a variação da sua energia cinética. E a partir daí nós temos vários desdobramentos para a energia, certo? E um exemplo é o trabalho realizado pela força gravitacional, mas devido à hora eu vou deixar para a próxima aula, certo? Esta parte. E aí nós vamos ver como a força gravitacional ela age, né, num sistema, fazendo com que, à medida que a força gravitacional, que sempre está agindo no corpo que está em queda ou está sendo arremessado para cima, ele provoca uma variação da energia cinética, porque a gente vai vendo que a gente joga um objeto para cima com a dada força, e aí depois que a gente joga só existe uma força atuando depois do lançamento. Quem é quem? A força gravitacional. Então o objeto vai perdendo velocidade, chega um momento que ele para e volta a cair. Então o que fez ele perder velocidade? Então foi o trabalho que estava atuando, né, devido à força no sistema. Ou seja, o sistema diminui, né, a sua velocidade devido ao trabalho que está sendo atuando no sistema, trabalho realizado pela força gravitacional, e aí ele perde energia cinética e depois ele volta
né, aumentar a sua energia cinética a partir também da força que está atuando, que é a força gravitacional, também realizando trabalho, né? Agora, tem uma questão interessante que vai também ficar para a próxima aula, e é uma questão para vocês pensarem, que trabalho é transferência de energia. Então, a força gravitacional só está apenas realizando trabalho, transferindo energia. Então, a energia foi transferida. Transferida para que tipo de energia? Energia cinética. Certo? Energia cinética. Lancei o objeto para cima, o objeto está subindo, ele está perdendo velocidade, então a sua energia cinética começa a diminuir. E para onde foi essa energia cinética, né? Ela é uma quantidade, ela é energia. Nós sabemos que na natureza nada se perde, tudo se conserva, né? E se transforma. Então eu quero saber para onde foi essa energia cinética que a gente lançou o objeto para cima e o objeto parou. Quando ele para, a velocidade é nula, a energia cinética é zero. E aí ele começa a cair, ou seja, ele começa a ganhar energia novamente. Estranho, né? Ele para, não tem energia, depois ele passa a ter energia novamente. Então essa energia foi para algum tipo de outra energia que eu preciso saber quem é ela. E aí, vocês, quem ainda não sabe qual tipo de energia é essa, vocês pesquisem, né? Mas na próxima aula eu vou falar um pouco sobre esse outro tipo de energia e falar sobre a conservação da energia total do sistema, certo? Eu não quero me alongar mais no conteúdo, então eu vou parar a gravação